questões do Maranhão. Existem muitas questões, mas existem duas questões principais. Uma delas é a educação e a outra é o trabalho, por obviedade. Você tem várias cidades do Maranhão onde o percentual de pessoas analfabetas, dessas que não sabem sequer desenhar o nome, é maior que 30%. O Maranhão ocupa a 4ª posição do triste ranking de analfabetismo no país. Coroatá, Caxias e Codó são os municípios maranhenses com os piores índices. O que você faz com uma cidade onde 30% das pessoas não sabem sequer escrever o nome? Essas pessoas inevitavelmente estão condenadas ao trabalho em condições análogas à escravidão, à pobreza, né, a uma velhice com total precariedade. Não há risco de uma alta produtividade nisso. Aí alguém vai citar um exemplo, mas tal pessoa não estudou mas a exceção confirma a regra exatamente porque ela é numericamente rara, né, e não porque ela se tornou a numericamente abundante. Mas percebam, existe uma dificuldade estrutural considerável no âmbito da educação. O Maranhão tem vários municípios em que o analfabetismo tem mais de 2 casas decimais, percentuais. Então, assim, esse é um primeiro desastre que a gente tem vivido. É necessário uma política de base de educação muito forte. Então, a política de creches, que é uma política completamente ausente pelo Estado do Maranhão, ela é uma política que permitiria essas crianças terem acesso, né, ao processo formativo na fase mais inicial, assim como permitiria a essas mães, por exemplo, terem a possibilidade de continuar os estudos, de continuar o trabalho. Isso é uma política que inexiste, né? Se você pega a capital, que em tese seria a grande referência, ela já tem uma problemática gigantesca. Na capital são as creches comunitárias quem conseguem ofertar este serviço. Então, pelo interior do Maranhão, sequer há esse debate da possibilidade das creches. Se você vai avançando as outras fases, nós temos problemas diversos. Então, inúmeras cidades do Maranhão, você vai olhar os números, por exemplo, de laboratório de informática, sei lá, inexiste, biblioteca, inexiste. Isso são estruturas básicas. A gente está terminando o primeiro quarto do século XXI. O debate é inteligência artificial. E as nossas escolas não têm sequer biblioteca. Em São Luís, 40% das escolas não têm sequer biblioteca, enquanto a gente está na era da inteligência artificial. Então percebam o nível da lacuna. A outra necessidade, a necessidade de trabalho, que se conecta inevitavelmente com isso, né? Se você não consegue ofertar a formação devida às pessoas, seja desde o ensino básico, a política de creches, a estruturação das escolas em um nível razoável, assim como a necessidade de interiorizar o ensino superior, não pode ser natural que o jovem lá de Barra do Corda, ao terminar o ensino médio, ele tenha que sair de Barra do Corda para cursar o ensino superior. Você tem um êxodo não só de capital, de mão de obra de trabalho, mas um êxodo de capital intelectual. Aquela cidade vai perdendo os quadros qualificados que poderiam significar melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E aí, no outro polo, que aí se tocou muito bem, é o polo do trabalho. O Maranhão tem, 7 milhões de pessoas e o Maranhão tem 10 polos industriais. Mas desses 10, só 3 funcionam. 7 milhões de pessoas com 3 polos industriais funcionando. Então, assim, não tem como dar certo se a gente não inverter essa matemática, porque é exatamente esse tipo de trabalho, a indústria que vai ter emprego qualificado, e o Brasil não gera emprego qualificado há 30 anos. No Maranhão, então, esse desastre é muito maior. 3 polos industriais funcionando para 7 milhões de pessoas. Você simplesmente não tem emprego qualificado. O Maranhão ainda é uma grande fazenda. E nada contra as fazendas, mas a gente é uma grande fazenda com a precariedade do trabalho em condições análogas à escravidão. Nos últimos 10 anos, por exemplo, no Brasil, a maior parte das pessoas resgatadas em condição de trabalho análogo à escravidão foram maranhenses. Nós, infelizmente, somos os campeões nesse número desastroso, calamitoso. Então, assim, trabalho de qualidade é o outro grande desafio. E quem poderia ser o grande indutor desse trabalho de qualidade é exatamente o Estado. A experiência da China citada inicialmente é essa experiência. E qualquer outra experiência que a gente vai observar no mundo é isso. Então, os iPhones de vocês, os smartphones de vocês, por exemplo, alguém vai dizer, o socialista de iPhone, é o capitalista sem iPhone, né? Mas assim, esse socialista de iPhone, esse iPhone ele só é possível pelo fomento estatal. Essa tecnologia que está aí, seja a bateria de lítio, seja o touchscreen, tudo isso é, no final das contas, investimento estatal que depois vai para a iniciativa privada e dá a possibilidade dessas inovações. Tem um livro muito bom, chama Estado Empreendedor. É muito interessante esse livro, porque ele vai mostrar como grande parte dos desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem hoje, na verdade, foram investimento estatal, seja na indústria aeroespacial ou na indústria bélica. Então, ou o Estado assume para si essa necessidade de inovação, do investimento severo em inovação, e o Maranhão é o último colocado entre os estados brasileiros nesse investimento, né, à inovação, que está intimamente conectado com a educação para gerar emprego de qualidade. Sem isso, a gente não sai desse lugar. Vou dar exemplo do curso de música da UFMA, que foi onde eu me formei. O curso de música da UFMA está sob risco de fechar.
E qual que é dos grandes problemas? Primeiro, a não compreensão da necessidade da música como elemento emancipador e desenvolvimento crítico da sociedade, mas, por outro lado, as pessoas que têm formado no curso não têm sido incorporadas pelo mercado de trabalho. Primeiro, porque não há concurso público, o governo do estado não faz concurso público para a educação há mais de uma década, 55% dos professores da rede estadual são temporários, ou seja, estão na condição vulnerável de temporários, e segundo, porque o mercado não incorpora esses trabalhadores. Então, por que eu vou fazer um curso superior se ele não vai me dar, se eu, ao sair do curso superior, não vou ter emprego, eu não vou ter trabalho? Então, assim, isso é um desastre que joga lama sobre a possibilidade de um curso desse que era importantíssimo. Imagina o Maranhão, a Universidade Federal de um estado como o Maranhão, com a riqueza musical escandalosa que o Maranhão tem, não ter um curso superior de música. Esse é um dos riscos que a gente está correndo agora. Isso tem relação direta do Estado em não fomentar a geração de trabalho, de emprego nesta área, e aí a gente pode citar dezenas de outras áreas. Eu acho que o papel do debate do Maranhão está muito voltado para esses dois eixos: a educação, e aí as lacunas são latentes e são históricas, e o desenvolvimento de trabalho, que também é um grande problema. O Maranhão ainda é uma grande fazenda, infelizmente, em sua maioria, de trabalho análogo à escravidão.